Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Olá, bem-vindos a mais um podcast aqui do BHB. Hoje a gente vai falar com Cláudio Nogueira. Cláudio Nogueira é pesquisador e gerente de planejamento no Qualibest. Qualibest é um instituto de pesquisa parceiro aqui nosso e é um dos setores mais aquecidos nesse momento de crise, eu diria, porque todo mundo está querendo saber o que está acontecendo lá fora nesse mundo maluco para dar o próximo passo. Então, se você quer saber mais sobre o universo de alimentos dentro desse momento, fica aqui com a gente. Cláudio, bem-vindo aqui ao BHB. É um prazer poder falar com vocês agora. Apesar da nossa distância física, é muito bom ter aqui vocês pertinho da gente em termos de conteúdo. Olá, Carolina, boa tarde. Como vai você? Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Obrigada, ótima. Graças a Deus. Todos com saúde aqui, né? Você na sua casa e eu na minha. Mas vamos falar sobre essa pesquisa que vocês fizeram. Acho que é uma primeira onda que vocês começaram a fazer de entendimento do comportamento do consumidor em relação à alimentação em parceria com a Dalunion, não foi isso? Conta pra gente um pouco como funcionou como surgiu essa ideia em primeiro lugar e como foi a metodologia. Vocês fizeram tudo online, digital? Então, o Qualibest tem feito periodicamente sondagens para entender como essa pandemia do coronavírus, a Covid-19, tem impactado na vida das pessoas. E aí, de um modo mais geral, as pessoas estão com medo, como estão se precavendo, impacto na vida financeira, impacto na vida profissional. Isso a gente tem medido quase que semanalmente. No meio dessas medidas que a gente tem feito, a gente teve um insight de entender também como é o impacto dessa situação nova e louca que nós estamos vivendo, pensando especificamente em alimentação. E a gente buscou a parceria da Dalunion exatamente para entender e para buscar uma compreensão maior sobre esse impacto, como eu descrevi. Como é que a gente imaginou essa pesquisa? O Qualibest é um instituto de pesquisa que tem o seu cerne de trabalho na área digital. A gente tem mais de 250 mil pessoas cadastradas em nosso site e essas pessoas se cadastraram para responder pesquisa. Então a gente fez o quê? A gente criou um questionário e distribuiu para essa base. E a gente resolveu fazer entrevistas com cerca de 1.000 pessoas. Na verdade, a gente falou com 1.086 pessoas, distribuídas por todo o Brasil, nas classes ABC, né? E nós buscamos entender, conversando com essas pessoas, o que acontecia na vida delas em função da pandemia, né? A primeira coisa que a gente viu, de forma mais genérica, as pessoas estão bastante assustadas com o que está acontecendo, né? Basicamente, 96% dos nossos entrevistados estão em quarentena, então foi um pessoal que está sendo muito impactado pelo coronavírus e por essa pandemia. E foi com esse pessoal que a gente conversou. E foi toda feita online, sem nenhum contato pessoal. Muito bacana. E é sempre assim as pesquisas de vocês, né? Com este painel que vocês trabalham e podem fazer para as empresas também uma pesquisa, mas filtrando dentro desse painel que vocês têm de 250 mil pessoas, os perfis adequados. Desta vez, vocês deixaram aberto ou vocês tinham algum tipo de segmentação que precisava responder alguns critérios para responder a pesquisa? Na verdade, a gente deixou bastante aberto. Como a gente queria entender a população em geral, a gente praticamente não colocou filtros. Então, a resposta que a gente tem uma segmentação, digamos assim, natural, que reflete um pouco o perfil do nosso painel, né? Então, o que aconteceu? A nossa amostra era mais concentrada no Sudeste, praticamente metade dos entrevistados estavam no Sudeste, os outros 50% distribuídos pelo resto do Brasil, né? A gente tinha um percentual maior de mulheres, 55% dos entrevistados eram mulheres, a média etária dos entrevistados era 35 anos e a gente tinha aí famílias com e sem filhos. Tínhamos também solteiros, né? Na verdade, o painel, os entrevistados representavam muito o perfil do internauta brasileiro. Quando você não põe filtros, a gente acaba tendo um retorno parecido com o nosso painel, que é parecido com o internauta brasileiro. Muito bom, e eu acredito que é onde as nossas marcas com as quais a gente conversa aqui, principalmente nos nossos canais de comunicação, também precisam conversar e entender o cenário do consumidor. Você colocou classe AB principalmente, é isso? É classe ABC, principalmente, ABC. sendo que a gente...
Isso, sendo que a gente tem 60% classe AB e 40% da classe C. É o pessoal que tem mais acesso à internet. Na classes D e E, segundo o critério Brasil, não é um critério de renda, é um critério de posse de bens, né? Então, essas classes D e E têm menos acesso à internet, portanto, tem um percentual menor em nosso painel, né? Então, por isso, a gente acabou fechando em classes A, B e C. Como eu disse, 60% classe AB e 40% classe C. Muito bom. E o número também de mais de 1.000 pessoas é super representativo, dá para a gente tirar vários insights dessa pesquisa, Cláudio. E eu queria começar perguntando para você aí um dado que me chamou a atenção. Eu acredito que a gente sempre viveu nesse paradoxo, mas quando as pessoas apontam que elas estão super preocupadas com a saúde, existe acho que mais de 70% das pessoas que tem esse receio de se contaminar pelo vírus, da doença, de estar forte, com o sistema imunológico fortalecido. Ao mesmo tempo, quando você fala de alimentação, os alimentos que mais cresceram o consumo e a procura nesse período foram os alimentos mais indulgentes. É isso mesmo? Na verdade é o seguinte, quando a gente conversou sobre delivery, a gente teve uma curiosidade de entender quais eram os alimentos que as pessoas buscariam ou gostariam de comer, né, digamos assim, usando o delivery. O que eu gostaria de pedir? E aí o que vem interessante é que realmente os produtos que as pessoas o tipo de alimento que as pessoas mais querem são os mais indulgentes e os mais comuns, digamos assim, né? Então o primeiro ponto, o item mais que as pessoas mais gostariam de pedir é pizza. Olha que interessante, que é uma coisa muito do dia a dia. Né? E depois vem outros itens como comida brasileira, churrasco, né? Comidas bastante, são um pouco diferentes, né? A gente tem assim um padrão de alimentação mais comum, digamos assim, não querem buscar o diferente, querem buscar aquilo do dia a dia, né? E aparece doce, sorvete, aparece uma série de itens que as pessoas têm interesse realmente e gostariam de ter acesso nesse momento de pandemia. Acho que é uma compensação, né? Deve ter uma relação também o fato de que as pessoas estão cozinhando bastante em casa. Então, como cozinham bastante em casa, na hora de procurar alguma coisa fora, vão procurar o menos saudável, mais lúdico, o sabor mais, digamos assim, não sei se cabe essa expressão, mas mais divertida, né? A comida mais divertida, digamos assim. Com certeza cabe essa expressão, e eu acredito que seja por isso mesmo, né? O arroz, feijão, a salada, o trivial. Isso está ali no dia a dia. Tá certo, justifica, assim. Quando você pensa em delivery também, acho que de uma forma geral, eu não tenho esse dado aqui, mas eu posso imaginar que mesmo sem a pandemia, o delivery ele já tem uma tendência a ser mais fast food, mais indulgência, mais produtos que saem dessa rotina, né? Isso só se acentua nesse período, né? Com certeza. Outro dado super relevante da pesquisa, que também não precisava de uma pesquisa para falar isso, mas é que é importante a gente ver esse número tão gritante, é que 93% ou 96%, quanto que é, das pessoas que estão 93. cozinhando, 93% das pessoas estão cozinhando em casa, minha gente. O desafio. E é uma coisa bem interessante, que desse percentual, 44% faziam isso menos e agora aumentaram a frequência. Seja porque estão em casa, seja por uma outra coisa que a pesquisa diagnosticou com muita força, que é a segurança. Né? Que quando a gente pergunta para as pessoas qual é a forma mais segura de se alimentar hoje, a resposta é comer em casa. Então, associa-se aí, nesse caso, a possibilidade de estar em casa, evitar sair de casa, e aí fazer a alimentação em casa e aproveitar para para começar a fazer um hábito que não havia muito, né? Então junta-se aí esses pontos todos. A busca da segurança, o ter tempo, então facilita, motiva as pessoas a cozinharem em casa, né? É bem interessante isso, esse movimento de 93% dos brasileiros dizerem que estão cozinhando em casa agora. E os outros 7% são muito privilegiados, que devem ter uma marido ou uma esposa que cozinha em tempo integral, né? Porque a gente está sem alternativa ultimamente. Tem algumas possibilidades. Pessoas que estão usando delivery, então estão comendo. Que veja só, esse percentual de pessoas que já faziam e aumentaram essa frequência em casa. Tem pessoas que usam delivery, tem pessoas que não estão em quarentena, né? Que não é 100% da nossa amostra que está em quarentena, 96%.
Então tem um percentual que está conseguindo comer na rua ainda, tem o delivery, tem algumas possibilidades aí de fugir um pouco desse cozinhar em casa, né? E Cláudio, você trouxe um dado aí super relevante que eu queria te perguntar. Quando as pessoas dizem que elas acabam cozinhando mais em casa por questão de segurança, isso está relacionado ao fato de ela ter segurança de não sair mais à rua para comprar essa comida, de não se expor ao vírus, ou uma preocupação, talvez, que esse alimento pode contaminá-la, que ele foi preparado de uma forma, talvez, sem tantas boas práticas de higiene, e acabam confundindo um pouco vírus com bactéria, com comida estragada. Qual que é a percepção aí de vocês? Na verdade, Carol, é uma mistura dos dois medos, digamos assim. O medo número 1, realmente as pessoas estão evitando sair à rua. 95% dos nossos entrevistados declararam que uma das coisas que estão fazendo para se proteger do coronavírus é deixar de sair. Então, 95% está ficando em casa. Esse é um dos medos que você listou. A outra preocupação com segurança é efetivamente na alimentação, né? É consumir alimentos que consideram que não conferem problema ou medo de se contaminar, né? Tanto é que tem alguns dados que são bastante interessantes. Por exemplo, quando pensa-se em delivery, uma das coisas mais importantes que é listado para a pessoa que vai solicitar uma comida por delivery é que a embalagem seja higienizável. Então, tem o medo de que na hora de receber o alimento, a embalagem possa contaminar a pessoa com o coronavírus. E um dado que é muito interessante, quando a gente perguntou, quando você pensa em restaurante, quais são os critérios que você usa hoje para selecionar um restaurante? O que te importa na hora de pensar num restaurante? 54% dos entrevistados declararam que é a limpeza. É o mais importante na hora de escolher um restaurante. Veja que interessante. Em segundo lugar, vem da comida ser gostosa, com somente 13%. Veja a diferença. 50% para 13%. E em terceiro item... essa pergunta há 2 meses atrás, seria totalmente segurança, diferente. Com certeza. E no terceiro percentual vem preço, 10%. Então, veja, é muito mais importante hoje na seleção do restaurante a segurança do que o preço e o sabor do alimento preparado, né? O quanto a comida é gostosa. Então, segurança hoje é um fator importantíssimo na decisão, tanto da escolha de restaurante, quanto do delivery, quanto de comprar o produto para ser preparado em casa. Tudo isso é impactado por essa percepção de o quanto eu estou seguro ou inseguro quando eu opto por um desses caminhos na alimentação. Quando você fala isso, também me vem à mente outra questão. A gente vê o quanto o food service está sofrendo mesmo por conta de tudo isso. O fato das lojas estarem fechadas, dos restaurantes estarem fechados e tendo que se reinventar com toda essa questão do delivery. Muitos nem tinham todo esse preparo para atender. Em contrapartida, a indústria de alimentos, que é o grande público com quem a gente fala aqui, está crescendo, algumas categorias mais do que outras, mas tem crescido muito. E eu acredito que também é muito levado por essa questão que você falou, um alimento embalado e processado, que muitas vezes é tido como o vilão da boa saúde, porque imagina, tem alguns aditivos, ele já passou por um processo industrial, parece alguma coisa muito artificial por vezes, e as pessoas acabam se distanciando disso, optando por refeições mais frescas. Nesse momento ganha força por conta dessa questão da segurança. E é claro que quando a gente olha para tudo isso, a gente tem que entender que a gente está vivendo um momento diferente de tudo que a gente já viveu anteriormente e que não é porque isso está acontecendo agora, muitas vezes, que vai perdurar. Como você trouxe essa questão da higiene, talvez, quando o tempo passar, vai sim se tornar um hábito, as pessoas vão se preocupar mais com isso, isso vai se manter como um novo normal? Eu acredito que sim, mas não necessariamente nesses altos índices. As pessoas têm a memória curta também. A gente esquece algumas coisas e o sabor, a indulgência, vai voltar a ter mais voz aí nessa decisão, nessa escolha. Pelo menos é o cenário que me vem à frente, assim, do que a gente imagina de tendência para o futuro. Vocês chegaram a fazer alguma pergunta para esse público, ou nessa onda de alimentação, ou em outras, se os hábitos que eles estão mudando nesse período de quarentena, eles acreditam que vão manter, Cláudio? A gente está planejando fazer agora uma segunda tomada para a gente aferir o quanto essas percepções todas de
hábitos de consumo de alimentos, preocupações, os temores, as coisas que buscam, quais são os diferenciais de alimentos que são oferecidos, tudo isso a gente pretende aferir numa segunda tomada para ver se a gente percebe alguma tendência do que está acontecendo, do que vai acontecer daqui a pouco. A minha opinião pessoal, eu acho que é assim, quanto mais tempo a gente ficar vivendo a quarentena, esse isolamento social, mais a gente vai ser impactado, mais isso vai ficar guardado em nossa memória, né? Então, acho que algumas coisas vão perdurar por mais tempo, outras vão durar menos tempo. Uma coisa que eu acho que veio para ficar, ou pelo menos veio para ficar com uma certa força, é essa coisa de cozinhar em casa. As pessoas estão descobrindo o prazer de cozinhar em casa, estão se descobrindo cozinheiros, né? Estão se descobrindo o prazer de poder preparar coisas que não sabiam que conseguiam preparar. Hoje não conseguem fazer isso para a família, mas acho que é uma tendência que vem aí, é de acabar. A gente até sabe, né? A gente, na própria construção civil, a gente tem visto essa tendência, né? Aquela cozinha americana que não é só um lugar de cozinha, mas vira também um lugar de reunião social, cozinhar para convidados, etc. Eu acho que as pessoas vão começar a descobrir que isso é uma coisa legal, né? Então deve vir aí um fenômeno de cozinhar bastante em casa. Quanto a essa coisa de alimento processado, ou que em algum momento era vilanizado, hoje ele está sendo, ele gera essa sensação de segurança, que é o que as pessoas estão buscando. Não só no alimento em si, mas também na própria embalagem. Então busca-se embalagens que sejam possíveis de serem limpas quando chega em casa, embalagem que seja possível de lavar, de esterilizar com álcool, né? É uma tendência que está nesse momento e a gente vai ver como é que vai ser para o futuro. Mas realmente, nesse momento, as pessoas buscam tudo aquilo que remete a uma sensação de segurança, suplantando outras coisas que anteriormente eram mais tradicionais quando você pensa em alimento. E aí eu fico com uma dúvida, porque as pessoas ainda vão muito ao supermercado. É claro, é uma necessidade básica que a gente tem de comprar comida, produtos de higiene, beleza. Mas na pesquisa que vocês trouxeram, vocês apontam alguns hábitos que as pessoas não faziam e continuam não fazendo. E se eu não me engano, 63% das pessoas não faziam e continuam não comprando as suas compras de supermercado online. Por que será que a gente tem essa barreira e essa resistência tão grande em relação à compra de supermercado? A gente compra hoje até celular, televisão pela internet, mas não tem coragem de fazer a lista de supermercado. É uma coisa bastante cultural isso, né? Eu acho que tem alguns fatores aí, a gente não investigou, mas por pura percepção, que eu acho que impactam. Primeiro é o imediatismo, né? As pessoas vão no supermercado buscar aquelas coisas que elas querem naquele momento. Falta um certo planejamento. E tem uma outra leitura, que é quase o inverso do que você disse, mas que também é muito interessante, que 15% dos nossos entrevistados declararam que nunca tinham feito compra de supermercado com delivery. Veja, a gente teve um crescimento de 15% de um hábito que não existia, né? Isso na amostra geral. E quando a gente vai para a classe AB, esse percentual chega a 23%, né? A classe A, desculpe. Então, um quarto da classe A está desenvolvendo um hábito novo, que é comprar por delivery. Então, se não faziam... Você está vendo meio copo cheio e eu estou vendo meio copo vazio, então... Se você pensar que é um quarto da população classe A e 15% da população em geral desenvolvendo um hábito novo, é bem poderoso esse número, né? 15% Verdade, é um número bom, é bem legal. Né? Então, é um hábito que está mudando. Que bom! É verdade, mas eu acho que tem muito isso que você falou do imediatismo, da falta de planejamento, com certeza, né? A gente tira pela nossa experiência também. Ontem eu fiquei brava aqui porque eu queria fazer um bolo e a hora que eu abri não tinha a bendita da farinha de trigo. Eu falei, como assim? A gente foi no supermercado semana passada, não lembrou de comprar a farinha. E esse tipo de coisa faz a gente realmente querer sair. Agora, o fato de produtos frescos, você poder escolher, né? Você ter aquela feira de apertar lá, segurar as frutas e tal... Isso você perderia num delivery, que eu acredito que também seja muito forte, como você falou, cultural na população. Dentro de tudo que vocês trouxeram, para a gente tirar insights e trazer aqui para as indústrias oportunidades, eu acho que uma das coisas também super bacana foi o fato de 70% das pessoas sentirem falta de comer com a família, mas
fora de casa. É uma das coisas que as pessoas estão mais sentindo falta de fazer. Porque hoje, na nossa cultura, na sociedade brasileira, principalmente aqui em São Paulo, no Sudeste como um todo, o sair para comer é uma das grandes questões de entretenimento que as famílias têm, né? A gente sai muito, muito. Que seja uma vez por mês, mas é um momento que você tem de prazer com a tua família, é sair para comer fora. Como que as marcas, você, indústria de alimentos que está ouvindo esse podcast, pode aproveitar isso como um insight e tentar fazer com que essa experiência seja dentro de casa? É claro que não vai ser a mesma coisa, porque experiências são diferentes, mas você se apropriar disso e pegar na mão desse seu consumidor e falar, calma aí, eu vou te ajudar. Vou fazer um tutorial aqui para você sobre como você viver um jantar romântico dentro da sua casa. Como você pode fazer um almoço temático mexicano e trazer um pouco dessa experiência que as pessoas tinham fora para dentro dos seus lares. Eu acredito que isso pode ser um caminho bem interessante aí, um insight de comunicação bem legal. Concorda, Cláudio? Sem dúvida nenhuma. As pessoas estão se descobrindo cozinheiras, mestre-cucas e querem fazer coisas diferentes, eu tenho certeza disso. Então, essa possibilidade de trazer para casa aquela experiência de estar comendo fora de casa, sem dúvida faz toda a diferença. Como você mesmo disse, no sábado eu não posso ir a um restaurante francês, mas eu posso fazer uma comida francesa dentro de casa. Eu não posso ir a um restaurante mexicano, um restaurante chinês, mas eu posso fazer isso dentro de casa. Quem me ajuda? Né? Quem me dá a receita? Quem me fornece os melhores ingredientes? Quem já me dá aquilo já meio pronto? Já vem os ingredientes para eu finalizar em casa. Isso é um diferencial sem dúvida nenhuma. Claro, vai faltar o resto da família junto neste momento. Mas você aprende agora e depois você traz a família inteira para provar no segundo momento. Né? Então, um diferencial seria poder facilitar o acesso a essa experiência que as pessoas não estão tendo mais. Né? Pelo menos não por enquanto. E depois as pessoas provavelmente vão levar isso para quando puder trazer a família para provar essa novidade, né? De veja como estou fazendo coisas novas, diferentes e saborosas. Perfeito, adorei a ideia. Essa semana foi aniversário aqui do meu filho, a gente fez até parabéns virtual com a família. Dá para fazer um almoço francês, um jantar aí virtual também, como test drive. E aí você fica devendo o oficial em breve. Essa semana foi meu aniversário e tínhamos duas pessoas em casa. Aí eu até brinquei, falei, esse ano não tem problema para decidir para quem vai o primeiro pedaço do bolo, porque é só eu e mais um, então estava fácil de escolher. Para a gente finalizar, Cláudio, que mensagens vocês deixariam no final, assim, dentro de tudo isso da pesquisa, o que fica, o que vocês acreditam que seja aí os passos para essas marcas que querem sobreviver à crise? Eu acho que é assim, é uma combinação de alguns fatores chaves aí, né? Primeiro, conhecimento. Entender o movimento que está acontecendo agora, entender o impacto de toda essa situação global e especificamente aqui do Brasil, né? Esse conhecimento, entender critério de escolha de consumidor, né? Entender o que falta para ele no dia a dia, como a sua marca pode se diferenciar das outras, né? Gerando experiência, gerando coisas que o consumidor nesse momento está sentindo falta. Né? Também uma coisa que a gente observou é o quanto agora faz diferença aquelas empresas que têm algum impacto ou têm alguma preparação para ser digitais, né? Aquelas que conseguem atender online estão na frente agora, né? Porque já tem um diferencial, aquelas que não estavam preparadas tiveram que correr de último momento, se preparar para atender online, digamos assim, né? E a última, uma coisa muito importante, né? Ser diferente, ser criativo. Como você pode trazer relevância para o consumidor? Como você pode ser uma marca que você sai do lugar comum? Como é que as pessoas podem te ter no dia a dia com algum diferencial? Esse eu acho que é o grande segredo desse momento. Sensacional, muito obrigada, Cláudio. Se você e a sua marca não sabem como fazer isso, conversa com a gente. Eu tenho certeza que o pessoal da Qualibest e o pessoal aqui da Equilibrium também pode te ajudar e te dar ideias, trazer um caminho para você ser relevante nesse momento de crise para o seu consumidor. E quando passar da crise também, como é que você faz para perdurar as coisas boas e trabalhar esses hábitos que estão sendo formados aí com o seu consumidor nesse momento e sair na frente. Obrigada, Cláudio, pela tua participação. Obrigada a todos que estão ouvindo a gente
Spotify ou vendo aqui a nossa conversa virtual no YouTube. Vocês são muito bem-vindos no próximo episódio e contem pra gente o que vocês estão achando aqui dessa conversa nos comentários, tá bom? Um abraço, até a próxima, Cláudia. Tchau, tchau. Obrigado, Carolina. Obrigada a você.